Salve, meu povo! E aí, tudo na paz com vocês? Meu nome é Vitor Santos, sou historiador, professor e pesquisador e estou aqui, mais uma vez no nosso canal H da História para falar um pouco para vocês sobre as populações indígenas. Nesse vídeo nós vamos falar o porquê que é importante conhecer esses povos, suas culturas, para que possamos respeitá-los. Mas antes, eu já quero pedir para você deixar o seu gostei ou não gostei nesse vídeo, também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que nós postarmos conteúdo, você receber aí no seu dispositivo. Certo? Então vamos lá, quebra tudo que eu quero ver. Eu já quero começar esse vídeo então com uma pergunta para você. Você sabe por que até hoje nós reproduzimos esses preconceitos em relação às populações indígenas, principalmente nas escolas? Pela falta de conhecimento sobre esses povos. Exatamente. Essa falta de conhecimento, esse desconhecimento que nós temos, faz com que a gente reproduza justamente esses preconceitos, por consequência, faz com que a gente desrespeite esses povos. Para que a gente respeite essas populações, é necessário que a gente conheça eles. E aí, eu vou aproveitar para te fazer outra pergunta. Você lembra o que falamos sobre o índio no nosso vídeo anterior? As imagens preconceituosas sobre esses povos. Exatamente. Então nós vimos no último vídeo que durante a nossa história foi construída uma imagem em relação a esse índio que é totalmente preconceituosa e que tiveram vários objetivos de exploração e de apagamento desses povos por trás. E aí a gente tem que entender que a própria palavra índio, ela é uma palavra problemática. Ela traz um preconceito por trás dela. Quando os europeus chegaram aqui nas Américas, lá em 1400 e pouco, eles acreditavam que eles estavam chegando aonde? Nas Índias. Quando eles chegaram aqui achando que tinham chegado na Índia e viram aqueles povos, o que é que eles fizeram? Começaram a chamar aqueles povos de índios. Expertise europeia. Enfim, então essa palavra índio, ela é uma palavra carregada de preconceitos. Por quê? Porque ela generaliza toda a diversidade de povos e de etnias que existiam naquele momento aqui no nosso continente e que até hoje nós ainda reproduzimos. Então, independente se ela está inserida na sociedade não indígena ou se ela não tem nenhum tipo de contato, assim como ainda existem povos que não tiveram contato com os brancos, independente disso, eles são sujeitos históricos. Eles interagem com o mundo de diversas formas. E não existe a necessidade de que eles estejam convivendo com a sociedade ocidental para que eles sejam considerados seres humanos. Quando a gente pensa esses povos, nós temos que entender, nós já falamos sobre isso, que existem diversas etnias diferentes. Uma das formas que cria a sociabilidade dessas populações indígenas com as populações não indígenas é justamente o artesanato. Ele tem uma importância muito grande, não só por conta da questão da comercialização, mas também o artesanato ele tem uma importância muito grande para a manutenção das formas de enxergar o mundo desses povos, uma das formas de passar as suas culturas para gerações mais novas. E aí a gente entra numa questão importante que eu acabei de citar. Por que será que a gente pensa que não existem populações indígenas vivendo nas cidades? Porque nós acreditamos que só é indígena quem vive nas florestas. A gente sabe que também esse é um grande preconceito. Existem sim povos que ainda não tiveram contato com os não indígenas, mas também existem muitas populações indígenas que já vivem dentro dos centros urbanos. A gente não tem que pensar isso como uma coisa positiva, não, porque a gente tem essa mentalidade de acreditar que quanto mais a gente está inserido nesse caos, dos grandes centros urbanos, mais, digamos assim, evoluído nós somos. A gente tem que desconstruir essa imagem. Boa parte desse processo de inserção
desses povos indígenas nos grandes centros urbanos, eles se deram justamente por conta do roubo das terras dessas populações, aos vários processos de destruição, né, das terras que pertenciam e que pertencem, né, por direito a esses povos. Mas é lógico também que existem pessoas indígenas que escolhem viver, né, nos centros urbanos por diversos motivos. E aí, como eu já falei, por conta de todos esses processos de exploração, de genocídio, todos esses abusos que foram cometidos contra esses povos pelos brancos, né, a educação escolar e a universidade, hoje nós temos uma quantidade importante, né, de pessoas indígenas, de homens, de mulheres indígenas que estão inseridas, né, e se inserindo também dentro do contexto das universidades. Mas é importante a gente ressaltar que apesar, né, das populações indígenas estarem se inserindo nessa educação ocidental, eles têm, cada etnia tem o seu próprio método educacional. O fato de eles estarem se inserindo nessa educação ocidental quer dizer que eles estão esquecendo, que eles estão, como muitos costumam falar, né, se integrando à sociedade ocidentalizada. Eles estão justamente buscando formas de terem os seus direitos garantidos. Então, é importante a gente compreender que os povos indígenas, elas têm o seu próprio modo de educação. É uma educação muito mais voltada para a questão do aprendizado em comunidade, principalmente também ligada à questão religiosa. Então, a educação por exemplo, dos povos Guarani, né? Eles estão muito, por exemplo, ligados à questão da observação da natureza. Cada etnia ela tem sua forma de passar os seus valores, passarem as suas crenças para as suas gerações. Diante disso que foi exposto, né? Qual que você acha que é a melhor forma para que a gente conheça esses povos? Eu acho que é na escola. Exatamente. Da mesma forma com que nós percebemos que as sociedades indígenas elas estão interessadas em conhecer o modo de vida não indígena e também, de certa forma, qualificar um diálogo intercultural, o contrário ele também precisa ser feito. Nós também precisamos conhecer a cultura deles. Nós precisamos ter conhecimento sobre esses povos, a forma como eles tratam o mundo, a forma como eles aprendem, a forma como eles ensinam, com quais olhos que eles enxergam o mundo, que é totalmente diferente do nosso. A gente sabe que é uma tarefa complicada, que é uma tarefa difícil, mas não é impossível. E aí, um dos meios, né, eu acredito que seja um dos principais, é justamente através da educação escolar. Então, nós, professores e professoras, nós precisamos levar esse conteúdo, levar esse conhecimento, levar essas histórias, essas culturas, o conhecimento sobre esses povos para dentro da sala de aula. Porque aí, quando, por exemplo, o nosso aluno ou nossa aluna vê lá na internet que o indígena não pode usar celular, enfim, vários outros estereótipos que são ainda compartilhados e reproduzidos até hoje, para que ele tenha senso crítico, para que ele tenha conhecimento suficiente para compreender que aquela informação que ele está recebendo ali, ou ela está recebendo, é uma informação preconceituosa. Para que a gente respeite esses povos, para que a gente conviva de uma forma melhor do que a que foi até hoje, do que a que vem sendo até hoje, né? Tudo isso é fruto justamente do desconhecimento e da reprodução desses estereótipos e preconceitos e dessa crença que nós, civilização ocidentalizada, né, civilização urbana, acreditamos que somos superiores. Não sei que superioridade é essa, porque não tem superioridade, né? Resumindo, é muito importante que a gente leve esse conhecimento para que as nossas próximas gerações, né, possivelmente tenham essa visão diferenciada, essa visão menos preconceituosa em relação a esses povos, e para que o convívio entre nós ele seja um pouco menos conflituoso. Não que não vai existir conflito, mas que seja menos conflituoso. Não esquece de deixar o seu gostei aí. Também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Segue as nossas redes sociais, está aí na descrição do vídeo. Nosso Apoia-se também, se você quiser apoiar o nosso trabalho, também está aí na descrição do vídeo. Beleza? Tchau!